Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos na Sociedade Espírita Paz em Jesus. Cumprimentando também os irmãos internautas que estão assistindo através do espiritismosul.org.br. E também essas palestras do Paz em Jesus fica gravada no YouTube, no canal do YouTube Paz em Jesus Uruguaiana, para quem quiser assistir mais adiante. Vamos então, para dar início aos nossos trabalhos doutrinários de hoje, vamos realizar a nossa prece de abertura dos trabalhos de hoje. Querido Pai, de infinito amor e de infinita bondade, Pai misericordioso, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui juntos para estudar Teus ensinamentos, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecendo, Pai amado, rogamos pelo amparo divino que possamos compreender o que iremos ouvir hoje, colocando nossos corações no nosso sentimento e na nossa intelectualidade. Agradecendo ao Mestre amado Jesus por estar entre nós, agradecendo aos nossos espíritos protetores que estão junto conosco, nos amparando, agradecendo aos benfeitores espirituais dessa casa espírita, rogamos ao mentor espiritual Dr. Bezerra de Menezes para dar início do estudo do trabalho doutrinário de hoje. Assim seja. Hoje iremos abordar o tema indulgência. É um tema muito interessante que, no nosso decorrer desse estudo, observamos-nos, sobre esta virtude que precisamos muito desenvolver. Vocês e eu também. Porque me observei muito, quanto o palestrante que estuda, ele se observa muito mais. E esses ensinamentos calam bem fundo em nós, justamente para nós começar a praticar, nesta virtude que é muito difícil de ser praticada aqui na Terra. Dizem os espíritos que é uma virtude, a indulgência, poucos praticam. Poucos, muito poucos. Então vamos começar o nosso estudo, a nossa análise, a nossa reflexão sobre esse tema. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, na questão 886 do Livro dos Espíritos, perguntando qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então já observamos aí, nessa fala dos Espíritos, nessa mensagem dos Espíritos, dizendo que a caridade é ter indulgência para as imperfeições dos outros. Então já observamos que quando nós queremos fazer caridade, muitas vezes se faz caridade externa, que também auxilia os mais necessitados, mas a caridade muito importante é interna. É esse trabalho de burilamento interior, de indulgência para com seu próximo. A indulgência é uma virtude. A palavra vem do latim, indulcere, quer dizer ser doce por dentro, agir de modo doce diante do equívoco do outro. A indulgência se refere a um processo de reflexão, de entender como ocorre em seu íntimo as impressões a respeito das imperfeições dos outros. Então nós vamos refletir sobre isso. Mas como que nós vamos agir sobre isso?
Mas essa reflexão, ela deve ter uma certa suavidade, uma certa doçura. Que não adianta nós refletirmos, analisarmos e criticarmos a ação do outro. Então nós temos que ter uma indulgência com as ações do próximo. Devemos entender que todos temos desafios a vencer. E todos nós precisamos de indulgência. Para sermos indulgentes, precisamos desenvolver o sentimento de autoaceitação. Primeiro, nós temos que nos aceitar, porque também temos dificuldade, porque também temos imperfeições. Não adianta nós nos criticarmos, porque nós nunca vamos sair do lugar. Então, nós temos que nos analisar, saber que temos dificuldade, fazer com que essas dificuldades vão sendo aos poucos transformadas em virtudes, e aí nós vamos também compreender o próximo, sem os culpar também. É um trabalho bem difícil, mas é um trabalho que dá muito retorno espiritual. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 10, nos itens 16, 17 e 18. Quem quiser ler, depois chega em casa, fala sobre a indulgência. 3 espíritos protetores ditaram as 3 mensagens sobre a indulgência. Vemos essa grande importância dessa virtude em nossa vida. Nós vamos abordar um pouquinho sobre o espírito protetor José, que em 1863 ditou uma mensagem sobre a indulgência. E ele fala: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, só na primeira frase que o Espírito José nos apresenta, já vemos que a indulgência nem vê os defeitos, mas se por acaso vê, fica só ali. Não passa adiante, não critica, não fofoca. A pessoa indulgente olha o outro de modo doce. Ela não vê apenas os defeitos, não critica, mas tenta identificar o bem que existe no outro. Valoriza sempre o bem em detrimento do que parece ser mal. A pessoa indulgente busca encontrar desculpas justas, decentes, para aquela conduta que parece ser errada. Que a pessoa analisando, nós somos imperfeitos, então muitas vezes a conduta de alguém, né, parece, por nosso ponto de vista, errada. Aos olhos de Deus, às vezes não é, mas muitas vezes nós achamos errado. Então essa visão nossa que nós temos que mudar, fazendo um juízo suave do outro, e lança um olhar generoso, um olhar doce para a conduta e os vícios de seu semelhante. Parece bem forte, justamente porque quase ninguém consegue praticar a indulgência. Vimos que é difícil pelo que nós estamos estudando. Sabemos que não devemos julgar o nosso semelhante, mas é impossível viver sem refletir. Por isso, o não julgueis de Jesus não é em sentido absoluto. Não pode nunca julgar nada. Nós vamos julgar com suavidade. Nós vamos analisar com suavidade. Não julgar com severidade, que a maioria de nós fizemos. Se eu vejo uma conduta errada de alguém, pode servir de ensinamento para mim. Porque se ele está fazendo errado, no nosso ponto de vista, a conduta que ele está fazendo, nós já não vamos fazer. Porque já vamos ver o resultado da consequência
desastrosa que ele está recebendo. Então já vai servir de ensinamento para nós. O Espírito José continua dizendo: a indulgência jamais se ocupa dos maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar o quanto possível. Então, olha só, praticar a indulgência é ser tolerante, compreensivo, paciente, flexível. Não há pessoas que não mudam, que são rígidas. Então temos que ser flexíveis e compreender, não sermos severos conosco e nem para com os outros, respeitando o momento evolutivo de cada um. E todos temos um momento evolutivo. E cada um está num momento evolutivo. De repente ele não compreende o que nós ainda já compreendemos. A indulgência é uma virtude extremamente preciosa e difícil de adquirir, porque temos em nós um vício milenar, que é o hábito de criticar o outro. Então, para tirar esse vício milenar, que nós viemos adquirindo de muitas e muitas e muitas encarnações, criticando sempre, é só olhar a história para trás, que nós já olhamos as guerras e discórdias, e isso nós temos que fazer esse trabalho, de tirar esse vício milenar de nós. Por isso que praticando a indulgência, ou se esforçando para praticar, é uma forma de começar a diluir este vício que nós temos. Assim, temos que nos habituar a não fazer observações chocantes, a censurar os atos dos outros. Apenas devemos dar conselhos de forma discreta e incentivar o arrependimento, em particular da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode fazer um ato equivocado, um erro, e aí tu vai tentar corrigir, mas tu fala para toda a família. Ou fala na frente de todos os amigos. Aí tu já acabou com a pessoa. Então nós temos que ter esse cuidado. Se queremos falar para ele alguma coisa, tem que ser em particular. O mais discreto possível. Para exercer a indulgência. Disse o Espírito José: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Quer dizer, observar as nossas falhas. Não só observar a falha do outro. Porque a maioria de nós, ainda a humanidade, observa o outro. Sempre o erro do outro. E nunca olha para si, que também erra bastante. E não vai se corrigir com isso. O importante qual é? É a nossa correção. Se o outro se corrigir, melhor. Mas nós temos que observar nós. Que a evolução é particular, é individual. Devemos nos lembrar sempre, antes de criticar alguém, daquele que julga em última instância. Quem que julga em última instância? Deus. Que vê os nossos pensamentos íntimos de cada coração. E desculpa muitas vezes as faltas que nós censuramos os outros. Muitas vezes aquele que julga o outro poderá ter cometido faltas muito mais graves, que é o que nós estamos abordando. E encerra a mensagem o Espírito José dizendo: sede indulgentes, meus amigos. Portanto, a indulgência atrai, a calma ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, olha só, a indulgência, ela é uma benesse, é uma bondade, faz bem à pessoa, ao espírito, tanto encarnado como desencarnado.
Mas encarnado traz até a saúde para a pessoa. Porque quem quer ficar irritado, desanimado, né? Então, praticando a indulgência, como diz o Espírito, atrai a calma, atrai as energias boas. Acalma, ergue o próximo também. Porque às vezes está caído, está errando, está fazendo faltas, né? E aí a gente pratica a caridade. Disse o palestrante espírita do Paraná, Dineu de Paula, que desenvolver o hábito da indulgência é algo que pode mudar o ritmo e a característica do próprio processo evolutivo num sentido muito amplo. Então, desenvolvendo esse hábito, porque é um hábito, nós temos o hábito de criticar. Nós temos que desenvolver o hábito da indulgência. Quando nós trabalharmos aqui, nessa planeta Terra que nós ainda estamos, trabalhar essa virtude em nós vamos desenvolvendo um hábito. E esse hábito não se perde mais. E vai para outras existências. Agora, se nós não trabalhar isso em nós, qual o hábito que vai ficar? O hábito da crítica. O hábito do julgamento severo. Então nós temos que trabalhar isso agora, aproveitar nessa encarnação para ir melhorando. Fazendo esse hábito já começar a fazer parte de nós. Podemos recordar que Jesus afirmou que o homem seria medido com a mesma medida que aplicasse aos outros, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 2. Então, a mesma medida que nós medirmos o outro, nós seríamos medidos, conforme Jesus. Ainda no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos da questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Aí que começa a fechar agora que nós vamos falar. O porquê de nós sermos indulgentes. É isso que começou, me caiu a ficha, estudando, justamente nessa questão. O Espiritismo apresenta Deus como uma inteligência suprema, que cria e dá origem a todas as coisas. Deus é criador, criou tudo. Essa inteligência que rege o mundo com bases em leis perfeitas, porque é Deus, leis plenas de justiça e de misericórdia, as leis de Deus. Mas tem uma peculiaridadezinha interessante da lei divina, que ela se encontra escrita na nossa consciência. Nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Podemos até analisar a consciência, em que parte está, mas não ia dar tempo. A palestra não comporta tanta. De repente, num grupo de estudo, pode ampliar isso aí. Mas está escrita na consciência. Assim, nós temos um juiz interior, que é a nossa consciência. Quem vai nos analisar? É a nossa consciência, é nós mesmos. A resposta da lei de Deus é uma lei natural. Ela é automática. Não é Deus, ou Espírito, ou alguém que vai estar anotando num caderninho as nossas faltas, ou nossos acertos. É nós mesmos, na nossa consciência. E aí que começa a pegar. Aí que começa a fazer a nossa reflexão. É a nossa própria consciência que registra tudo o que fazemos, de bom e de mal, de forma automática, e dá cumprimento. Então não é Deus que está dizendo assim, ó, tu vai ter essa doença, tu vai ter esse problema.
tu vai passar por essa situação. Não é. Quem é então? É nós mesmos. Com as nossas ações. É automático. Vamos continuar. Por isso que a forma como eu habituo, sou habituado a refletir, molda o juiz que existe na minha consciência. Então prestem bem atenção. A forma com que eu fico habituado, vou me habituando a agir contra o outro, ou a favor do outro, ou criticando o outro ou não, vai moldando o juiz que está em mim, que existe em mim, que sou eu mesmo, a minha consciência, onde está gravadas as leis de Deus. Então, se eu sou uma pessoa extremamente severa, contundente, não deixo passar a mínima falha, tudo eu quero tirar em pratos limpos. Tudo o que eu quero levar até as últimas consequências. Eu crio em mim um juiz extremamente severo. É eu que crio. O problema de eu criar esse juiz interno severo é que eu também sou falível. Eu também sou humano e eu também vou errar. Aí quando eu errar, o juiz, que é a minha consciência, vai me analisar conforme ele sabe, severamente. E aí vem o cumprimento vamos dizer assim, das expiações dolorosas. Se eu criei um juízo extremamente severo na minha consciência, com a menor falha, eu atraio naturalmente para a minha vida certas expiações que são muito dolorosas. Porque eu estou agindo, eu ensinei a minha consciência a agir de forma dura. Mas a partir do momento que eu sou severo com os outros, a lei que está na minha consciência vai me proporcionar recursos para que eu canse da severidade. Olha só a lei de Deus. Por quê? Porque a lei é de evolução. Tudo a nossa consciência vai fazer para nós evoluir. Ao passo que, se eu me habituo, então atitudes severas, juízo interior severo. Ao passo que, se eu me habituo com um olhar indulgente, suave, doce para com o meu semelhante, o que isso acontece? Também, da mesma forma, eu vou criando em mim um juiz que tem a mesma característica de suavidade, de doçura, de analisar meu erro com forma suave. Então, atitudes suaves, juízo interior suave, porque eu que estou criando. Agindo com indulgência em minha vida, muda tudo completamente. A minha caminhada evolutiva, a partir do momento que eu me suavizo com o outro, a própria vida se torna mais suave para mim. Aí começa a ficha cair. Por isso que eu disse para vocês no início. Isso aí também mexeu muito comigo, porque essa análise mais profunda vai mexer lá dentro, e em tudo, né, irmãos? Tudo que a gente faz, analisa o outro, às vezes reclama, critica da ação do outro, é falta de indulgência.
Por isso que é muito difícil de ser praticada, mas temos que começar. Assim devemos nos analisar. Como eu quero que a minha vida seja, que a minha evolução seja. Como que eu quero? Eu que escolho. Nós somos livres para escolher. Eu quero que os meus erros sejam tratados com suavidade, porque nós vamos errar. Isso aí é inevitável. Não podemos nos culpar. Ou eu quero que os meus erros sejam tratados com severidade. É uma opção. É o nosso livre-arbítrio. Eu que decido. Minha vida vai ser pela severidade ou pela suavidade? Se é pela severidade, é o olhar que eu lanço para o outro. Se eu olho o outro, analiso com rigidez, com severidade, é isso que eu estou criando em mim. E sofro com as consequências. Se é pela suavidade, a minha vida será mais suave. Sou eu que escolho. A lei divina tem uma consequência prática muito importante e justa para todos, para toda a humanidade. Evidentemente que nós ainda vamos errar. Então, como que nós temos que analisar? A consequência é automática. Não é nós que vamos escolher. É a nossa consciência interior. O nosso ser superior, que somos nós, o eu superior, que vai decidir que tipo de atitude vai acontecer para nós mudar aquela situação. Se nós tratamos o outro com compreensão, com indulgência, nós estamos criando um juízo interior indulgente, que também vai nos tratar assim. Por isso que é importante nós compreender essa passagem da indulgência. Ser indulgente também, irmãos, interfere na nossa vida social, profissional, nas relações familiares, e em especial na manutenção das relações. Por quê? Porque faz parte da indulgência que eu valorize o bem que há no outro, que eu procure o bem, que o bem é ressaltado. Eu opto por valorizar o bem na indulgência. Mas muitas vezes, o que ocorre muito, as reclamações, as intrigas, as brigas, porque às vezes acontecem determinadas coisas que a pessoa diz, mas isso aí é imperdoável. Isso que ele me fez é imperdoável. Justamente pelo orgulho. A pessoa, por exemplo, a pessoa tem um amigo fiel, sempre foi um bom amigo, legal, a vida inteira, mas de repente falhou em uma coisa. Aí bastou para não perdoar. A esposa tem um marido compreensivo, participativo, que tem uma série de virtudes, mas esqueceu o dia do aniversário do casamento. Pronto. Bastou para ser o pior marido. Os pais têm um filho, uma pessoa boa, que estuda, responsável, mas desobedece muitas vezes. Ele já não presta. Então, geralmente a pessoa que não é indulgente, ela foca o olhar justamente no defeito do outro e esquece de tudo de bom que o outro tem. Quantas coisas boas o outro fez, quantas coisas ele viveu, mas ele foca naquilo. E aí se aborrece. Assim, se eu olho exclusivamente para aquela falha do outro, eu começo a romper as relações. Romper amizades,
romper casamentos, eu me indisponho com meus filhos, eu me torno uma pessoa difícil no meu trabalho, porque é um hábito que a pessoa tem, é um mau hábito que a pessoa tem, de não aceitar, de criticar o outro e não ver o lado bom que o outro tem. Ao passo que se eu olho tudo que a pessoa tem de bom e valorizo o que ela tem de bom, é muito fácil eu gostar da pessoa. Mesmo que ela tenha errado uma coisinha. Ou que seja um pouco mais sério, que dá para conversar, mas não se indispor. Então esse olhar que nós temos que ter, tem que mudar, deve mudar. Vale a pena ser indulgente. Vale a pena desenvolver a indulgência em nossa vida. Com ela nós praticamos a caridade, nós vamos viver mais saudáveis, vamos ter mais saúde, vamos viver melhor, vamos ser felizes, já nesta encarnação. Para que esperar mais adiante para ser feliz? Dá para ser feliz. Na medida do contexto. E nós só vamos nos ajudar com a indulgência. Eu posso perfeitamente a cada momento olhar o bem, ter um olhar suave diante do equívoco do outro. Ser indulgente, ver o que cada pessoa tem de bom e não ficar focando só na severidade. Valorizar o bem que cada pessoa tem, sendo indulgente sempre. Assim, queridos irmãos, deu para nós refletir um pouquinho sobre esta virtude tão importante na nossa vida. E depois vocês cheguem em casa, quiserem ler mais um pouquinho no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, 17 e 18. Então vamos agradecer a Deus, rogando a Deus que nos ampare e que todos permaneçamos em paz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos doutrinários de hoje. Querido Pai bondoso, Pai misericordioso, que tanto nos ampara e nos auxilia, nos dando essa oportunidade de entender um pouco mais sobre esses ensinamentos tão sublimes, para que nós possamos seguir-te os teus passos, Senhor. Agradecemos, Pai amado, por mais um dia em nossa vida, um dia que estamos aqui estudando, orando, recebendo as tuas energias, o teu amor, para nos auxiliar nessa caminhada que temos rumo à evolução. Agradecemos, Pai bondoso, agradecemos ao Mestre Jesus por estar nessa coordenação desse trabalho tão sublime de auxiliar toda a humanidade, e nós aqui em especial. Rogamos também, Pai bondoso, que essas energias que aqui estamos recebendo neste momento possam também ser direcionadas àqueles que ainda não te conhecem. Os caídos nas ruas, os perdidos, desviados, que possam, Pai amado, serem auxiliados e encaminhados para o teu coração. Assim, Pai bondoso, te rogamos para todos eles, para a paz do nosso planeta Terra, pelo fim das discórdias, o fim das guerras,
para que todas as pessoas do nosso planeta, toda a humanidade, possam desenvolver em si a indulgência, a benevolência e o perdão. Agradecemos, Pai amado, agradecemos, Mestre amado Jesus, aos benfeitores amigos dessa casa espírita e rogamos ao mentor espiritual Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa,